a partir de agora você fica com o programa Via Cruviana, direto da capital Boa Vista, extremo norte do país. E nesse bloco você vai conhecer o projeto Arte Inclusiva, que dá oportunidade para crianças com déficits de atenção aprenderem e valorizarem a arte dentro da sala de aula. O projeto Arte Inclusiva, né? Eu criei esse projeto na escola, mas não somente para atender as crianças da escola, também as crianças da comunidade. Arte Inclusiva é para trabalhar no horário oposto. As crianças estudam num horário, no outro horário elas retornam 2, 3 vezes na semana, 2 vezes, para fazer a pintura. A arte inclusiva, ela trata a criança com déficit de aprendizagem, com hiperatividade, crianças com algum trauma, com algum comportamento agressivo, com timidez. Então, a arte em tela, ela tem essa grande vantagem. Dentro da sala de arte, eles interagem um com o outro, eles trocam essas experiências, né? Então, eles aprendem a valorizar a arte dele e a arte do outro. O objetivo principal da arte inclusiva é dar oportunidade às crianças a ter um momento de retorno na escola. Quando elas deveriam estar na frente do computador ou nas ruas, elas estão dentro da escola aprendendo arte, aprendendo a se conhecer melhor, aprendendo a valorizar, né, essa cultura que é tão linda. O trabalho de pintura em tela com as crianças tem resgatado muitos valores, tem elevado a estima, tem feito crianças com déficit da aprendizagem melhores. Mães de alunos têm dito que as crianças, depois da arte, ela tem se desenvolvido melhor a sua linguagem, a sua coordenação motora, até o comportamento dentro da própria família tem modificado depois da arte. A criança, ela tem se tornado mais feliz, mais comunicativa. O nosso projeto começou assim: pintura em papelão. Isso é um papelão, nós não tínhamos no início do ano material disponível e as crianças começaram a pintar em papelão. Devagarinho, os pais começaram a comprar as suas telinhas, as pequenas telinhas, as bisnagas de tinta, e então começamos a desenvolver pintura em pequenas telas. Ter meu filho participando dessa arte inclusiva, para mim é uma honra, porque quando ele chegou em casa e falou: mãe, eu vou participar, com a professora Fátima me convidou para participar da arte inclusiva na escola, é no horário oposto da minha aula. Ele estuda de manhã, então ele faz à tarde com a professora Fátima. E a primeira vez que ele chegou, ele pintou num papelãozinho, então ele chegava em casa e dizia tudo que ele tinha feito, passo a passo com a professora Fátima, que a professora Fátima ensinou ele está aprendendo, então ele chega em casa entusiasmado. Ele tem a imaginação dele, vai lá e pinta, o que ele se propõe a aprender lá com a professora, ele chega em casa e faz também. Então, não só lá na escola, quando ele está com ela, com a Fátima, ele pinta em casa, ele olha desenho na internet, e assim, e vai colocando a imaginação dele no quadro. Eu comecei a fazer parte do projeto quando a professora foi lá na sala de aula e perguntou quem queria fazer aula de pintura. Eu e meus amigos a gente quis fazer aula de pintura. A gente foi para aula de pintura, a tia Fátima chegou lá, ela foi super legal com a gente. Eu busco retratar nos meus quadros o que eu sinto no meu coração, que dá vontade de pintar. Esse quadro aqui eu cheguei lá na aula de pintura. Minha professora Fátima perguntou se eu queria pintar um quadro. Eu falei que sim. Aí eu comecei a pintar esse quadro no meu coração e veio isso. Houve um momento que eu me interessei em ensinar pintura em tela para uma menina que estava passando um momento difícil, um momento triste da vida dela.
Esse quadro aqui foi o primeiro quadro que essa garota pintou, a Cici, né? O que eu queria? Eu queria contribuir, ao ensinar a pintar esse quadrinho, eu queria contribuir que a vida dela naquele momento fosse assim, menos triste, porque ela tinha acabado de perder o pai e eu queria contribuir para que a dor dela fosse menor. A Cici é uma menina que se desenvolveu muito, ela era muito pequena no início da pintura, uns 3 anos atrás. Hoje já ela é uma adolescente e ela se desenvolveu muito. Então esses quadros aqui são quadros da Cici. Esse quadro aqui a Cici fez praticamente sozinha, ela escolheu esse tema. Esse quadro aqui ela fez totalmente só, impressionismo, retrata Veneza, na Itália. Esse quadro aqui também ela fez praticamente só. Então a Cici é um dos exemplos que eu posso citar como sucesso desse projeto de arte inclusiva. Eu comecei a pintar quando meu pai faleceu, porque a tia Fátima, ela quis me ajudar, porque eu estava num momento muito triste, né? E eu comecei a pintar esse daqui, esse golfinho. Hoje a pintura representa tudo para mim, porque na pintura a gente aprende a ser mais calmo, a ter coordenação, tudo. Ter um lugar para os meus trabalhos é gratificante, porque mostra todas as nossas pinturas e tudo que a gente aprendeu. Eu acho que vale a pena investir, sabe? Imagina que vai crescer um cidadão eternamente admirando a sua criatividade, a sua obra. E essa tela um dia poderá ser uma tela que vai ser admirada pelos netos, pelos filhos dessas crianças ou pelos netos dessa criança, porque isso vai ultrapassar gerações. É muito difícil a aquisição desses materiais, visto que a maioria dos pais são pais humildes e não disponibilizam mesmo de uma tela, por mais barato que seja uma tela, as bisnagas e os pincéis, chega o quê? Para pintar uma tela dessa o pai gastaria em torno de R$70, né? O material sobraria para uma nova tela, mas a compra inicial daria esse valor. E sabemos que tem muitos pais que não possuem esse valor assim para a arte da criança. Então, se algum empresário que estiver me vendo, me ouvindo nesse momento, se tiver assim, algum interesse de colaborar, não tem necessidade de ser com dinheiro, eu não quero dinheiro. Eu gostaria de receber um kit de material, que fosse na escola e que perguntasse onde poderia comprar as bisnagas, os pincéis e as telas e mandasse um kit de material, ou que fosse padrinho na escola de, por exemplo, apenas uma criança. Se eu tiver 100 empresários, cada um apadrinhando uma criança com um material que vai custar em torno de R$60, R$70, para mim já é a realização, não somente minha, mas dessa criança.